Aleluia, aleluia. Fica de pé aí onde você está. Eu sei que a gente já louvou bastante. Eu sei que a gente já se moveu bastante em adoração. Queria colocar a mesinha também aqui já, por favor. Mas eu sinto no meu espírito de realmente fazer uma oração sobre a vida de cada um, porque algo que o pastor Diego falou e eu já sinto de forma muito clara e notória, que hoje não é mais um culto de domingo. Você não veio só bater um cartão aqui porque hoje é domingo e você tinha que vir para a igreja. Hoje Deus preparou esse domingo para poder liberar algo sobre a sua vida espiritual, e nós queremos declarar que não somente hoje, mas no mês de abril será um mês de portas abertas para a sua vida, será um mês de oportunidade, será um mês de movimento do céu. E eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar, e eu queria convidar você para orar comigo. Eu queria que você colocasse diante de Deus a sua vida, a sua casa, a sua família, cada uma das suas causas. Hoje eu oro por renovo. Hoje eu oro para que o Espírito Santo possa fazer com que você se torne um odre novo, para que Deus derrame um vinho novo sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que todo espírito maligno de opressão, de cansaço, de incredulidade, de medo, de dúvida, cairá por terra. E eu declaro essa noite em nome do Senhor Jesus, céus abertos sobre a sua vida, céus abertos sobre a sua casa. Eu declaro um elemento surpresa de Deus sobre você, que ainda essa semana o Senhor possa surpreender a sua vida e o seu coração. Eu quero profetizar em nome de Jesus, a começar na vida espiritual, a transbordar e a se derramar pela família, pela vida profissional, pela vida financeira, pela saúde, pela vida emocional, em todas as áreas da sua vida. Eu quero profetizar e quero declarar em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo possa surpreender a sua vida. Eu declaro que hoje começa uma semana de surpresa de Deus para a sua vida, uma semana de surpresas do céu sobre você. Coisas que você não esperava, coisas que você não aguardava. Uma semana comum estava começando, mas não será comum, diz o Senhor. Eu declaro boas notícias do céu sobre a sua vida, e que em nome de Jesus, ainda essa semana, o Senhor possa surpreender o seu coração para a honra e a glória do nome do Senhor. É o que eu profetizo em nome de Jesus. E eu quero que você levante as suas duas mãos e diga comigo: Espírito Santo. Diga mais forte: Espírito Santo, essa noite eu te agradeço pelo privilégio de estar na tua casa. Eu te agradeço pela semana que termina, pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelos teus livramentos. E desde já eu consagro essa nova semana que está começando, e eu declaro que será uma semana de oportunidades, de portas abertas, de renovo e de surpresas de Deus. E só quem crê e recebe diz amém, e aplaude ao Senhor o mais forte que você puder. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero mais uma vez cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, Lagoinha The Field. Que alegria, que privilégio estar com vocês aqui nesse domingo à noite. Como o pastor Diego muito bem falou, eu tinha dito para ele que eu estaria aqui. Ele sabe do amor, do carinho gratuito que Deus colocou entre nós. Porque, gente, eu não sei você, mas eu acredito que quando uma amizade vem de Deus, você não precisa de muito tempo para conhecer a pessoa. É como se houvesse algo que na verdade é um dom que a Bíblia fala que o crente nascido de novo tem, que é o dom do discernimento de espírito. A gente consegue
consegue sentir quem é de Deus e quem não é. Inclusive eu declaro que esse dom seja aguçado sobre a sua vida esse ano, e que todo espírito de engano não prevaleça na sua vida. E eu só precisei de um jantar com o pastor Diego para poder a gente ficar amigos para sempre, amigos da quinta série para a vida. E eu louvo a Deus porque todas as vezes que eu vim aqui nos Estados Unidos, aqui em janeiro eu vim 2 vezes, vim de novo em março, se eu não me engano, e toda vida o povo me sequestrava e não deixava eu chegar em The Field, mas dessa vez eu vim aqui, consegui chegar. É tanto que tentaram me sequestrar de novo. Até o nosso amado pastor global, pastor André Valadão, a quem eu amo e respeito muito, tentou me sequestrar para eu pregar em Orlando hoje, e eu falei: pastorzão, muito obrigado, mas hoje eu vou para The Field, eu tenho que ir para The Field, porque realmente era um desejo muito grande conhecer essa igreja, conhecer essa casa. E hoje não poderia ser melhor, porque além de eu estar acompanhado pela minha linda e maravilhosa esposa, que está toda vestida de odontóloga, tá linda ela, né, toda de branquinho, de dentista, e além dela ter vindo linda ao meu lado me acompanhando, eu ainda vim com a caravana de cearenses ungidos, meus amigos que eu amo demais, e que a gente tinha programado essa viagem para poder celebrar o aniversário do nosso amigo Anísio, que está aqui. Palmas pro Anísio, que é o aniversário dele essa semana. A gente já comemorou 10 vezes o aniversário dele, e eles toparam na hora de estar comigo aqui nesse culto, e eu tenho certeza que foi o Senhor quem preparou. E de fato, pastor Diego, eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo aqui em The Field. E por mais clichê que pareça, ainda é só o começo. Parece clichê, inclusive na hora que a gente estava louvando, Deus me deu uma visão com vários anjos aqui dentro desse prédio, e eu via vários anjos com cordões de medida, e esses anjos é quem estavam responsáveis pela reforma desse prédio. E eu via anjos do Senhor, eles é quem vão definir como é que vai ser esse prédio, porque essa igreja vai ser a igreja das famílias brasileiras aqui em Miami. Vai ser uma igreja familiar. Eu vejo famílias e mais famílias. E engraçado, na visão que o Senhor me dava sobre essa igreja, agora na hora do louvor, o Senhor me dava uma visão que era uma igreja familiar, porque Deus chama a igreja para todos os tipos, né? Tem igreja de jovens, tem igreja evangelística, mas Deus me mostrava uma unção que vai atrair famílias para esse lugar, famílias e centenas de famílias. E eu tenho certeza que você que está aqui hoje está fazendo parte desse dia, está fazendo parte dessa semeadura. E eu creio que o Senhor, Ele vai não apenas abençoar essa casa, como Ele já está abençoando, como Ele também vai abençoar a vida de cada um de vocês que está aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas para quem não me conhece, eu sou o pastor Samuel Wagner. Hoje sirvo como pastor ali na Lagoinha, em Alphaville, junto com o nosso pastor André Fernandes, a quem eu amo muito, junto com a pastora Kezinha. Já vai completar 2 anos que a gente está servindo como pastores lá, e Deus tem feito coisas incríveis. Acredito que muitos de vocês talvez estão acompanhando também, sempre que podem, né? Às terças-feiras, inclusive, se não tiver culto aqui, assistam a terça profética pela transmissão, que tem sido poderoso. E hoje a gente pode ter a alegria de fazer parte dessa casa que é a Lagoinha Global, e Deus tem feito grandes coisas. E como é maravilhoso quando a gente pode viajar, a gente visitar um quarto da nossa igreja como é esse aqui em The Field. E de fato para mim é um privilégio estar ministrando para vocês essa noite, amém? E eu queria, gente, compartilhar com vocês uma palavra que de fato é uma palavra profética. Eu acredito que todo pastor, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, Deus chamou para um propósito. Existem pastores que são mestre, e eu amo quando eu sento e eu fico aprendendo do conteúdo que um mestre ensina. Existem pastores que são pastores mesmo, que têm um ministério pastoral a nível de cuidado, e é incrível quando a gente vê a forma com que pastores que têm um chamado pastoral cuidam das famílias. Mas o meu chamado não é
ser mestre, o meu chamado é ser profeta de Deus. Então hoje eu não vim aqui trazer conteúdo, hoje eu vim aqui trazer uma palavra profética para a sua vida. Por mais que essa palavra, é claro, traga muita reflexão para a sua vida, eu quero desde já afirmar que essa palavra não vai ser uma palavra apenas de aprendizado, mas uma palavra em que, enquanto eu estiver pregando no reino espiritual, essa palavra vai estar se materializando diante de você, diante da sua casa e diante da sua vida. E só quem crê nisso dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Bom, queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que tem falado muito comigo nas últimas semanas. Sendo bem específico, há aproximadamente uma semana eu estava presente em uma vigília lá em Fortaleza, que alguns desses meus amigos inclusive também estavam. E lá eu ouvi falar a história de um homem que eu só conhecia na Bíblia, de fato, de ouvir falar. E a história desse homem me marcou tanto e trouxe tanto aprendizado para a minha vida, e de certa forma me confrontou, que eu tenho pregado essa mensagem nessa última semana, tanto na Lagoinha Alphaville quanto na Lagoinha Paulinha, onde eu estive ministrando na última quarta-feira. E eu senti claramente no meu coração que eu não poderia fugir dessa palavra também essa noite. E a palavra que eu quero ministrar é uma palavra cujo título é: não perca a oportunidade. Olha para a pessoa que está aí do seu lado e fala: não perca a oportunidade. Olha para a pessoa do outro lado que você desprezou e diz assim: não perca a oportunidade. Sabe, irmãos, eu não sei se você concorda comigo, mas a vida é feita de oportunidades. Hoje eu só estou aqui nessa viagem porque a gente recebeu uma oportunidade e avançou em cima dela. Porque se a gente for ficar fazendo muita conta, se organizando demais para tudo, tem coisa que a gente não vive, é assim ou não é? Então tem coisa na nossa vida que a gente tem que entrar. A porta abriu, você tem que pular dentro da porta. É claro que isso não significa dizer que você também vai aproveitar toda a oportunidade que aparece, porque você precisa também ter discernimento de espírito. Mas hoje eu venho falar sobre oportunidades de Deus para a sua vida, sobre portas que Deus abre, porque oportunidades nada mais são do que portas. E para que uma porta serve? Quando a gente acabou de entrar aqui nesse auditório, a gente entrou não por uma janela, a gente entrou por uma porta. O que é que uma porta ela faz? Uma porta ela nos muda de ambiente. Se você está do lado de fora da rua e você quer entrar numa casa, você precisa passar por uma porta. E hoje eu vim profetizar portas aqui nessa igreja, portas que vão te mudar não apenas de ambientes, mas hoje é noite profética que Deus vai mudar a estação da vida de pessoas que estão aqui. Hoje você vai passar por portas que Deus vai abrir para você, e essa porta vai te tirar de uma estação para outra estação que o Senhor vai te fazer viver. Só que isso é só para quem crê. E essa palavra, ela é uma palavra justamente voltada para quem está com a sua fé abalada. Sabe por quê, irmão? Porque a grande verdade é que tem muitos de nós que a gente já está tão, às vezes, machucado e desanimado com ou as lutas, ou com o tempo que a gente espera o cumprimento das promessas de Deus, que tem coisa que a gente nem acredita mais. É assim ou não é? Às vezes o profeta, o pregador está lá gritando, se esforçando, e a pessoa está lá de braço cruzado. Amém, é isso mesmo, quem sabe. E hoje eu estou aqui para poder te ativar e para dizer para você que você não vai deixar a espera matar a sua esperança. Você não vai deixar o tempo destruir as promessas de Deus sobre a sua vida. Eu declaro que todas as promessas de Deus para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu futuro vão se cumprir. E eu ainda digo mais. Sabe por que eu estou numa fé muito grande desse tempo de aceleração, de cumprimento de promessa que a igreja de modo geral está vivendo no mundo? Porque Jesus está voltando. Eu não sei se aqui nos Estados Unidos estão avisando, mas Jesus está voltando. Eu costumo brincar dizendo que são tantos sinais cumpridos acerca da volta do Senhor, que eu costumo brincar dizendo que a trombeta já está na boca do anjo que vai tocar. Se alguém assusta esse anjo, ele toca antes da hora. Mas se Jesus está perto de voltar, nós temos uma fé segura de que antes da trombeta tocar, ainda tem promessa que Ele vai cumprir nessa terra. Quem tem familiar para ser salvo ainda? Levanta a sua mão.
Se prepare, porque esse ano Jesus não vai salvar a sua família com vara de pescar, não. Esse ano o pescador divino vai jogar a rede de arrasto para trazer todos de uma vez só. Deus vai visitar, estejam onde os teus familiares estiverem. Então você precisa estar de fato posicionado para você não perder as oportunidades de Deus para a sua vida. Sabe, irmão, a Bíblia é um livro de oportunidades. Quando você lê a Bíblia de Gênesis capítulo 1, versículo 1 até Apocalipse 22, 21, você vê que a Bíblia inteira é Deus dando oportunidade aos homens. E Deus não apenas dá oportunidade para pessoas, como muitas pessoas perdem oportunidades que Deus deu. Tem mulher de Deus aqui nesse culto? Dá glória a Deus às mulheres. A Bíblia, ela só tem 2 livros que carregam nomes femininos. Só existem 2 livros dos 66 livros do cânon bíblico que carregam o nome de 2 mulheres. Quem acerta quais são as 2 mulheres da Bíblia que tiveram livro? Esté e Ruth. Só que o que eu estava observando esses dias acerca da história de Esté e de Ruth é que tanto o livro de Ruth quanto o livro de Esté não era para ter sido o livro de Ruth e não era para ter sido o livro de Esté. Porque o livro de Ruth começou contando não a história de Ruth, começou contando a história de Noemi, que era o quê? Uma crente, uma mulher de Deus, uma mulher cristã não, porque Cristo não tinha vindo ainda, mas uma mulher de Deus, uma mulher que fazia parte do povo, que havia uma promessa. E a Bíblia fala que por conta de uma crise que houve em Belém, ela se afastou junto com o seu marido Elimeleque e os seus filhos Malom e Quilion, e a Bíblia diz que eles fugiram para uma cidade chamada Moabe, para um país chamado Moabe. E quando eles fugiram para lá, a família toda morreu, só escapou Noemi. E aí ela volta com a sua nora Ruth, e por causa do posicionamento de Ruth, olha a reviravolta que a história dá. O livro começa contando a história de uma crente que se desvia, e do meio para o final do livro mostra uma moabita que se converte. E a moabita que se converte ouve falar do Deus da sua sogra Noemi e fala: Noemi, minha sogra, é o seguinte, não insista para que eu te deixe, porque a partir de hoje, onde tu fores irei eu, onde pousares pousarei eu, o teu povo é o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E a Bíblia fala que por causa da fé de Ruth, Deus não apenas restaura a vida dela, como até Noemi entra no fluxo da bênção por causa do posicionamento de Ruth. Aí o livro se torna o livro de Ruth. O livro de Esté é a mesma coisa. O livro de Esté começa contando a história de outra rainha chamada Vasti, que era esposa do rei Assuero, que era o rei que era rei sobre 127 províncias. E a Bíblia fala que aquele famoso rei dá uma festa, e quando ele dá a festa, aqueles homens vaidosos que não tinha mais como se amostrar. No Ceará a gente fala se amostrar. Ele começou a se amostrar, começou a ficar mostrando as glórias do seu reino, e quando ele não tinha mais o que se amostrar, ele foi querer mostrar a beleza da esposa dele. Aí a esposa dele estava chateada. Eu não sei se ele tinha deixado de dar uma bolsa para ela, eu não sei se ela estava de TPM. O fato é que a rebelde não quis descer, envergonhou o homem, diga misericórdia, envergonhou ele diante de todos, simplesmente diante de todos os outros políticos da época. A esposa do rei fala que não ia descer. Resumindo, não é sobre isso que eu vou pregar, estou dando só um background rápido. A Bíblia diz que por conta daquela rebeldia, Vasti teve que ser destituída do seu cargo, e uma nova rainha teve que ser levantada, e quem entrou no fluxo da bênção foi Esté. Ou seja, o que é que eu quero trazer para você já nessa introdução da palavra? Que se você não aproveitar oportunidades, você perde. Eu não estou aqui para ser aquele tipo de pregador da moda, aquele pregador humanista que fica alimentando o seu ego, dizendo você é o melhor de Deus na terra, a nível de que Deus te ama demais, e se você não se posicionar, o que é seu ninguém toma. Ei, deixa eu te dizer uma coisa com muita responsabilidade bíblica: o amor de Deus por você é único, Deus jamais vai te descartar. Você é um filho
filho amado. Mas eu estou aqui para, com comprovações bíblicas, te dizer que por mais que Deus te ame, se você não honrar a oportunidade que Ele te dá, Ele levanta outro e coloca no seu lugar. Ah, coloca não, Samuel, coloca não? Pois pergunta para Elias, se ele não colocou Eliseu no lugar de Elias. A Bíblia fala que Elias passou por um momento de fraqueza emocional, por um momento de crise. E quando ele passou por essa crise, ele foi se esconder numa caverna. E quando ele chegou nessa caverna, a própria Bíblia diz que Deus foi na caverna atrás dele e falou: que fazes aqui, Elias? E aí Elias falou uma das coisas mais, com todo o respeito, que eu amo muito Elias e respeito muito ele, mas ele falou uma das coisas mais loucas da Bíblia. Ele virou para Deus na porta da caverna e falou: Deus, tu não está sabendo o que eu estou fazendo aqui não? Eu estou aqui por amor à tua obra profética na terra, porque só escapou eu de profeta. Diga misericórdia. Tem noção? Foi como se ele tivesse virado para Deus e falado assim: Deus, é o seguinte, só sobrou eu. Se eu morrer, não tem mais profeta na terra não. Eu imagino, irmão, Deus sorrindo de Elias, porque em outras palavras era como se a obra de Deus dependesse de um único homem, ainda com um problema emocional, que ele estava detonado naquele momento. E aí Deus olha para Elias e fala: Elias, filho, fica tu sabendo que ainda tem 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Ou seja, eu não estou aqui querendo deixar você mal não, mas eu estou querendo só te posicionar e te despertar, para dizer para você que está aqui hoje, que tem coisa na sua vida que você não tem que esperar Deus ficar te empurrando não. Tem coisa na tua vida que Deus vai abrir a porta e você tem que ter fé, e você tem que ter esperança e encorajamento para você entrar com os seus 2 pés diante daquilo que Deus está colocando diante de você. Sabe por que você veio para os Estados Unidos? Quem está morando aqui, diga glória a Deus. Você veio porque uma porta abriu e você pulou. Aí sabe o que é mais louco? Que acontece muito, é raro, mas acontece com frequência. É crente, é brasileiro que aproveita uma oportunidade por causa de uma direção que teve para vir para os Estados Unidos, e aí quando chega aqui nos Estados Unidos fica com o corpo aqui e a cabeça lá. Diga assim: fala Deus, só para disfarçar que não é com você que Deus está falando. Aí sabe o que acontece? Deus nem te abençoa aqui, nem te abençoa lá. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de ânimo dobre. O nosso Deus não é um Deus de duplo ânimo. O nosso Deus é um Deus que só honra quem se posiciona. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu estou fechando a porta do teu passado e abrindo a porta do teu futuro. Então passa por ela e para de olhar para trás. Para de olhar para trás. Se a estação de Deus é aqui, é aqui. Se daqui a 6 meses a estação mudar, a nuvem andar, você anda. Mas se a nuvem está aqui, fica aqui. Dá glória a Deus aqui. Olha, irmão, que eu digo isso com conhecimento de causa. Porque em 2018 Deus me trouxe para os Estados Unidos para poder eu passar 6 meses. Na verdade eu ia passar 1 ano, acabei passando só 6 meses. E foi um processo tão doloroso, foi um deserto tão grande que eu passei. Deus me quebrou todo. Mas glória a Deus que quando Deus me falou o propósito, eu me submeti. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que a gente tem que ser, é inteligente. Amém, irmãos? Não estique o seu deserto. Eu declaro que o seu deserto vai acabar rápido. Por quê? Porque você vai ser inteligente, em nome de Jesus. Porque todo deserto que todo crente passa é do tamanho do nosso orgulho. O teu deserto é do tamanho do teu orgulho. O teu deserto é do tamanho da tua desobediência. Eu amo que nesse momento até as esposas olham para os maridos e falam assim: tá vendo, eu te disse isso essa semana. Mas brincadeiras à parte, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a palavra de Deus exige de cada um de nós um posicionamento, e nós precisamos de fato viver as oportunidades que Deus tem. Eu queria compartilhar com vocês acerca da oportunidade que Deus deu para um homem e que esse homem não soube aproveitar. Uma oportunidade única que um homem da Bíblia chamado Barzilai teve. E a Bíblia diz, irmão, que era uma oportunidade irrecusável. Só para poder eu te situar, para que você possa entender, eu já quero começar perguntando: quem aqui já ouviu falar sobre Barzilai? Levanta a mão bem alto.
Tá escura a igreja, né? Mas eu consigo ver. Ninguém, tem poucas pessoas. 2 pessoas, 3 pessoas ouviram falar sobre Barzilai. Não vou nem entrevistar, porque às vezes até outro Barzilai. Mas enfim, de toda forma, é o mesmo, né, irmã? Amém. De toda forma, quando eu pergunto sobre quem conhece Barzilai na Bíblia, você vê que uma igreja lotada como essa, só 2 pessoas conhecem. E Barzilai era para ter sido um dos homens mais célebres da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia diz, e essa história você encontra em 2 Samuel, capítulo 17 e capítulo 19. A Bíblia diz que existia um homem chamado Rei Davi. Quem já ouviu falar sobre o Rei Davi, diga amém. Todo mundo conhece. E a Bíblia diz que o Rei Davi, acelerando e resumindo muito a história, para poder eu trazer para vocês só mesmo o ponto central do propósito dessa mensagem de hoje. A Bíblia diz que em um determinado momento do seu reinado, quando Davi estava com 62 anos de idade, por conta da repercussão de um pecado que Davi havia cometido, que a maioria de nós conhecemos, sabemos que ele caiu com Betseba, e a Bíblia diz que por causa disso ele sofreu uma série de represárias, e uma delas é que o seu filho Absalão, em um determinado momento que Davi não aguardava, Absalão criou uma ira contra o seu pai tão forte, que a Bíblia diz que Absalão, o filho mais velho do rei Davi, ele rouba o trono do rei Davi através de uma conspiração. Simplesmente, em uma determinada manhã, Davi sabe que o seu filho mais velho juntou um exército para poder tentar roubar o trono do seu pai. E em vez de Davi enfrentá-lo, ele amava tanto seu filho Absalão, que ele não estava disposto a ir para aquela guerra. E a Bíblia diz que o rei Davi resolve fugir para poder não enfrentar o próprio filho, e o filho mais velho assume a posição de rei por um determinado tempo. E naquele momento Davi precisa fugir no auge dos seus 62 anos. Diga misericórdia. E tudo isso por conta de um pecado que ele cometeu. Olha para a pessoa do seu lado e fala: vigia, irmão. Fala assim: o pecado não vale a pena. Diga assim para essa pessoa: o pecado não compensa. Aleluia. Não é para rir não, é para falar sério. A Bíblia diz que Davi passou por isso justamente por conta do seu pecado. E quando a Bíblia diz que Davi está fugindo, eu quero acelerar muito a história. A Bíblia diz que quando Davi está fugindo, mas como fugitivo mesmo, somente um exército dos seus valentes que o acompanharam, no meio dos vales por onde ele teve que se esconder, depois de algumas semanas fugitivo, ele chega em uma cidade chamada Manaim. E quando ele chega nessa cidade chamada Manaim, ele então é recebido com o seu exército faminto, cansados dos dias e dias que eles já vinham fugindo. A Bíblia diz que eles são alcançados por 3 homens chamados Sobe, Maqui e Barzilai. E a Bíblia fala que esses 3 homens resolvem cuidar do rei Davi, do seu exército. Resolvem preparar um banquete para eles e começam a cuidar deles. É tanto que Barzilai, a Bíblia diz que ele se torna um amigo ainda mais íntimo e presente na vida de Davi, de modo que ele sustenta Davi durante aquele período. E a Bíblia diz que Barzilai era um homem muito rico, e por conta dele ser um homem muito rico, ele se tornou amigo de Davi, amigo de deserto, e honrou, e zelou, e plantou na vida de Davi durante aquele momento, que foi um dos piores momentos da vida dele. Inclusive eu amo profetizar nessa área e declarar que Deus vai preparar amigos de deserto para cada um que está aqui nesse lugar, amigos fiéis, amigos que vão estar com você nos momentos que você mais precisar. E eu ainda digo mais, são esses amigos que também vão estar com você no seu banquete, que também vão sentar com você na mesa que o Senhor vai preparar. Esse é o Deus que nós servimos. Em um mundo, igreja, tão cheio de amizades por interesse, Deus ainda levanta amigos de deserto.
Hoje a gente está aqui, esses amigos meus que estão aqui na primeira fileira, a gente está celebrando aqui, estamos passando 5 dias nos Estados Unidos. Acabamos de chegar de Key West, diga aleluia. Eu só achei longe, mas foi ótima a viagem, aleluia. E a gente estava lá feliz, só que alguns desses meus amigos que eu estou aqui, a gente já passou lutas. Alguns aqui, a maioria me conhece desde que eu tinha 20 anos de idade. E hoje a gente está aqui em Miami, a gente está aqui nos Estados Unidos, vivendo uma viagem legal, divertida e abençoada que o Senhor preparou. Porque eu creio nisso, que há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempo de deserto, mas há tempo de festejo. Glória a Deus por isso. Davi fez amizade com Barzilai no pior momento da vida dele. E a Bíblia diz que naquele momento de escassez, de vergonha, de perseguição, enquanto Barzilai dava refúgio para Davi, simplesmente Absalão, o filho de Davi, o conspirador, o falso rei, ele soube onde é que o pai estava. E quando ele soube onde é que o pai dele estava, a Bíblia diz que ele pega o exército que ele tinha conquistado e foi atrás do pai para matá-lo. Diga misericórdia. Irmão, olha o nível da loucura do filho mais velho do rei Davi. Ele pega o exército e vai até Manaim, porque ouve falar que o rei está lá, para tentar matá-lo. E quando Joabe, que era um dos capitães de Davi, sabe disso, ele vira e fala: rei, eu também vou pegar os meus homens e eu vou encontrar com teu filho Absalão, e a gente vai resolver essa confusão. E aí Davi, porque pai é pai, ainda vira e fala: por favor, não façam nenhum mal com meu filho Absalão. E ali Joabe não promete nada, e eles então vão ao encontro daquela batalha. E quando eles chegam em uma floresta, em um bosque chamado Bosque de Efraim, a Bíblia diz que lá vinha Absalão. E a Bíblia diz que Absalão tinha um cabelo muito grande, tinha um cabelo longo muito bonito. E quando ele estava vindo em uma mula, simplesmente os cabelos dele ficaram presos em árvores. E quando o cabelo dele ficou preso na árvore, e ele ficou lá entre a terra e o céu, quando Joabe vê a cena, Joabe pega dardos e mata o filho de Davi. Resumindo, essa é a dramática história com a qual a conspiração foi resolvida. Absalão é morto pelo capitão de Davi, Joabe. E então a notícia chega para Davi: Davi, o seu filho foi morto, e agora você precisa voltar para o palácio. E não me tome por insensível, mas eu não vou nem falar sobre o drama emocional que Davi estava vivendo, porque eu já quero caminhar para o final da história, para que a gente possa entender o que é que Deus quer falar conosco essa noite. Quando Davi sabe da situação, Davi então recebe a ordem, que na verdade não foi uma ordem, mas uma sugestão dos seus capitães, dizendo: Davi, Absalão é morto, está na hora de você voltar para o seu palácio. Está na hora de você voltar para a sua posição de rei. Está na hora de você assumir o lugar que sempre foi seu. E a Bíblia então diz que Davi decide voltar. E quando ele decide voltar, aqui entra a maior oportunidade da vida de Barzilai. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo de número 19. 2 Samuel, capítulo 19. Eu já vou ler e já vou caminhar para um encerramento, mas eu quero muito ler essa passagem. Olha o que aqui diz a palavra em 2 Samuel, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 31. Quem encontrou diz amém. Quem não me encontrou, acompanha pelo telão, não sei, ou pelo menos ouve. A Bíblia diz que quando Davi decide voltar, a Bíblia diz que ele está caminhando para a estrada que passaria pelo Rio Jordão, e os seus amigos o acompanham, e um dos que o acompanham é justamente Barzilai. E olha o que a Bíblia fala: e Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. E Barzilai era bastante idoso, tinha ele 80 anos, e foi ele quem sustentou o rei durante sua permanência em Manaim, porque ele era muito rico. Então o rei disse a Barzilai, irmão, presta atenção nessa frase. Então o rei Davi disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você.
Irmão, você tem noção desse convite? Irmão, se um prefeito de São Paulo me chama para morar na prefeitura, eu já era lá com a minha família toda, a Thaís com a mala dela fechada, a gente lá na prefeitura. Agora imagina o rei, dono do palácio, o maior homem que havia na época, convida o cara para poder passar o resto da sua vida no palácio, como uma prova, como uma honra, como uma generosidade por tudo que ele tinha feito. O rei vira para Barzilai e diz: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam? Irmão, você tem uma pessoa que nos últimos dias eu tenho me estressado na Bíblia, é esse tal desse Barzilai. Pensa um homem que tirou minha paz esses dias, eu refletindo, foi ele. É tanto que eu creio que ele foi salvo, porque isso aqui não é pecado para ele ir para o inferno, claro que não. Isso foi só uma oportunidade que ele deixou passar. Mas quando apresentarem ele no céu, eu vou conversar com ele. Eu vou falar: homem, eu vou te dizer, tu é um dos caras que mais desperdiçou a bênção na terra que eu conheci. Ele abre a boca, o tal do Barzilai, e fala: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Versículo 35. Já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? O teu servo mal consegue sentir o gosto das coisas, daquilo que come e bebe. Eu nem consigo apreciar a voz dos cantores, dos homens e das mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Irmão, olha o nível que um ser humano ele pode chegar, de se autodepreciar e de dizer: eu sou um peso. E hoje eu vim aqui para dizer para você, como profeta de Deus: você não é peso, você é bênção. Quem tem você por perto não tem um problema, quem tem você por perto tem um privilégio. Para de se autodepreciar. Olha o que esse homem fez. Ele simplesmente fala: eu seria mais um peso para o rei. E aí ele fala no versículo 3: o teu servo acompanhará o rei somente um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Diga misericórdia. Irmão, você tem noção? Vocês estão entendendo o que eu estou ensinando para vocês hoje? Vocês têm noção do nível de desperdício? Mas hoje eu vim como profeta de Deus profetizar sobre a sua vida que você nunca vai ser Barzilai, que você nunca vai perder as oportunidades que Deus te dá. Quando Deus falar vem, você vai dizer: tô indo, Senhor, eu nem sei. Mas você não vai olhar para a sua circunstância, você não vai olhar para o seu passado, você não vai olhar para a sua idade, você não vai olhar para o momento que você está vivendo. Se Deus te chamar, você vai dizer: eu vou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele abre a boca e fala: eu só vou acompanhar o Senhor, rei, até ali mais perto. Mas depois, aí vem o versículo 37, para poder completar a derrota. Você pensa que termina a derrota, é um discurso de derrota. Aí no versículo 37 ele fala: permite que o teu servo volte, e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do meu túmulo, do túmulo do meu pai e da minha mãe. Aí ele faz o que todo covarde faz, o que todo homem e mulher que perde oportunidade faz. Ele termina a história dele, porque aí depois disso aí ele some da Bíblia, e ele termina dizendo o quê? Fazendo o quê? Colocando o outro no lugar que era para ser dele. Ele abre a boca e fala: permite que o teu servo volte, que eu possa morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está o meu servo Quimã. Do nada tinha um servo lá, a pessoa mais abençoada dessa história todinha foi esse tal de Quimã. Tanto que se um dia eu tivesse assim um novo animalzinho lá em casa, eu ia botar o nome dele de Quimã, só para poder ficar lembrando desse homem. Porque pensa num cara abençoado. O Quimã estava lá carregando a toalha, assim, aleatório. Aí do nada entra o rei de um lado, o Barzilai do outro, o Quimã aqui, ó, num dia dele aleatório de servo. Quando do nada Barzilai vira e fala: rei, tá vendo esse convite de morar num palácio? Tá vendo esse convite de ser alguém nobre, de ser alguém real, de ser teu conselheiro, de comer da tua mesa todos os dias até o último dia da minha vida? Dá pro meu servo Quimã. O Quimã chegou, olhou, nem acreditou. O Quimã chegou e falou assim: é sério que eu vou pro palácio? E aí ele vira e fala: eis aqui o meu servo Quimã, que ele vá e faze por ele o que você achar de melhor. Tudo mais que você desejar de mim, eu farei para você. Então
Todo o exército atravessou o Jordão e também o rei atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Irmão, que história. Vocês creem que eu tenho 22 anos de crente e eu nunca tinha mergulhado nessa história igual eu mergulhei nessa última semana? Eu nunca tinha parado para pensar, porque essa história, ela traz para a gente um aprendizado muito maior do que o que a gente pensa. Porque talvez você, assim como eu, fica revoltado com um homem desse perder uma oportunidade dessa, mas tem muita oportunidade que nós também temos perdido na nossa vida. Tem muita coisa também que Deus tem colocado diante de nós e que a gente às vezes fica olhando para o que a gente não pode. Tem muitas vezes que Deus coloca uma porta aberta diante da nossa vida, e em vez da gente entrar por essa porta, a gente fica olhando para aquilo que nos falta. E talvez você fale: Samuel, mas Barzilai já tinha 80 anos. Pois deixa eu te dar a história de outro vovozinho ungido da Bíblia. Quem já ouviu falar sobre Caleb? Aqui, levanta a mão. A Bíblia conta a história de um homem chamado Caleb, que com 40 anos ele foi com Josué e outros 10 espias espiar a terra prometida, que Deus havia prometido que daria para o seu povo. E quando eles voltam com o relatório, a Bíblia diz que 10 duvidaram, mas Josué e Caleb disseram que a terra era boa e que o Deus que havia feito a promessa os colocaria dentro dela. Ninguém acreditou que seria capaz, mas Caleb e Josué acreditaram, e por conta disso, em Cádiz Barneia, Moisés vira para todo mundo e fala: porque vocês acreditaram, essa terra, esse território será de vocês. Pula para 45 anos na frente, aí a gente vai chegar em Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, que eu não vou ler porque o meu tempo já acabou. Mas quando a gente chega lá em Josué, a Bíblia diz que Moisés tinha morrido, Josué estava entrando na terra, e quando ele está entrando na terra, diz quem é que estava com 85 anos, com sangue nos olhos para tomar posse da terra: Caleb. Quando eles chegam lá na terra prometida, quando eles pisam com o pé dentro daquilo que os olhos deles viram, a palavra de Deus diz que Josué e Caleb olham para tudo aquilo, e essa é a conversa que eles têm no capítulo 14. Você lê em casa, por conta do tempo eu não vou ler, mas no capítulo 14 eles têm essa conversa. Josué olha para um amigo dele da quinta série e fala: meu amigo, 45 anos se passaram, hein? 45 anos se passaram desde que a gente esteve aqui nessa terra. Agora a terra está aí diante dos nossos olhos. E aí, amigo, tu ainda tem coragem? E ali Caleb olha para ele com 85 anos, 5 anos mais velho do que Barzilai. Ele olha e fala: meu amigo Josué, você lembra o que Moisés falou para a gente naquele dia? Essa terra é minha, tão forte quanto eu era naquele tempo. Sou eu hoje para tomar posse e para entrar nessa terra. Dá pra cá a minha herança, dá pra cá a minha herança. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que Josué foi lá, e com 85 anos ele lutou e tomou posse da terra que era dele. Essa é a palavra de Deus para a sua vida essa noite. Deus te trouxe hoje aqui nesse lugar para poder te dizer: não seja Barzilai, seja Caleb. Não seja aquele que vê as coisas se acabando diante dos seus olhos e você ficar assistindo como se fosse normal. Sabe qual era o problema de Barzilai? Não era uma velhice cronológica, porque não é a velhice do corpo que tira a nossa vida, é a velhice da alma que rouba os nossos sonhos. Hoje em dia tem gente com 30 anos de idade entregando os pontos. É assim ou não é? Eu conheço moças de 30 anos falando assim: eu não caso mais não. Criatura, tu tem 30 anos de idade, se acalma. Quem está solteiro ainda aqui, diga: lembra-te de mim, Senhor. Se não levantar a mão, não vai casar nunca, vai morrer só. O povo com vergonha de levantar a mão, que bobagem. Vou perguntar de novo. Quem ainda é solteiro aqui, diga: lembra-te de mim, Senhor. Ó, um tecladista, um rapaz bonito, como é que pode? Hoje Deus vai resolver a vida desse rapaz aqui, eu estou sentindo. Meu amigo, a pessoa com 30 anos de idade, a pessoa parece assim que olha e fala: eu já estou velho. Que tá velho coisa nenhuma.
Eu declaro sobre a sua vida que o Kairos de Deus está chegando para você, o tempo perfeito do Senhor, para que todas as áreas da sua vida se rompam e você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para dessa história de ficar entregando os pontos. Irmão, Barzilai, ele não estava doente não. Ele podia até estar velho, mas ele não estava doente não. Ainda que ele tivesse doente, irmão, ele podia ter passado o resto da vida dele morando no palácio. Vocês estão entendendo o que eu acabei de pregar? Uma oportunidade irrecusável. E é por isso que hoje Deus te trouxe aqui para poder te dizer: não desperdice as oportunidades que eu estou preparando para a sua vida. Não perca as portas que eu estou abrindo para você. Samuel, mas eu já estou velho. Mas não é pela sua força, é pela força do Deus que te fez a promessa. Samuel, mas eu não tenho capacidade. Não é pela sua capacidade, é porque Deus vai ser com você. Sabe, meu irmão, hoje eu estou com 37 anos de idade. 37 anos. E eu confesso para você que eu tenho vivido meses frenéticos. Como meus amigos estão aqui me acompanhando, eles são de Fortaleza. Eu sou de Fortaleza, nascido e criado. E a minha vida em Fortaleza era maravilhosa. Eu não sei se alguém aqui conhece Fortaleza. Se não conhece, eu quero profetizar uma viagem de uma semana para Fortaleza para vocês, com o documento de vocês tudo organizado, para vocês irem e voltarem, aproveitarem, ainda descer no tobogã do Beach Park. Enfim, do nada, uma divulgação gratuita do Beach Park. Mas o fato é que, pensa numa vida boa, era a vida que eu tinha em Fortaleza. Já era pastor em uma igreja chamada Videira, uma igreja que tem mais de 20 mil membros. E eu estava com a minha vida maravilhosa, redondinha, recém-casado com essa moça bem aqui, minha esposa. A gente, com um mês que a gente estava casado, minha vida bem redondinha, quando de repente Deus começou a usar os profetas, virar para mim do nada e falar: Deus manda dizer que o seu tempo em Fortaleza acabou. E eu olhei para os profetas e falava: está repreendido em nome de Jesus. Só que o problema eram os profetas. Por exemplo, a primeira pessoa que entregou essa palavra que o tempo em Fortaleza tinha acabado foi a pastora Ezenete. Aí eu ainda olhei para ela e falei: gente, todo profeta tem direito a 0,5% de margem de erro. Não é possível que a pessoa, porque o pregador tem direito de às vezes não pregar tão bem, e aí você vê outra pregação dele e ele se recupera. O profeta não tem direito de errar, coitado. Enfim, o fato é que pastor Ezenete profetizou isso. Passou poucos dias, o profeta Vitor Hugo também profetizou. Resumindo, irmão, foram 10 profecias. Deus falando: o seu tempo em Fortaleza acabou. É tanto que quando os profetas vinham no meu rumo já sapateando, eu de longe já falava: o tempo em Fortaleza acabou, né? Aí ele já virava e falava assim: é isso mesmo. E aí eu ficava sem saber: sim, mas eu vou para onde? E eu não sabia para onde eu ia. Eu já tinha uma promessa acerca de uma terra que o Senhor sempre falou que nós iríamos, mas eu não via que era tempo daquilo. Resumindo, aí foi quando o nosso querido, amado, meu amigo pastor André Fernandes me chamou para pregar na Lagoinha Alphaville. E aí quando eu fui pregar lá numa manhã assim, aleatória, quando eu subi para pregar no púlpito, e eu sem saber onde é que a gente ia morar, para onde é que a gente ia, que lugar era esse que Deus estava falando tanto, que a gente que o nosso tempo em Fortaleza tinha acabado e que nós nos moveríamos. Enfim, eu ficava às vezes até brincando com a Thaís: Thaís, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar a mala e vamos para o aeroporto, Abraão, nova geração, ficar esperando qual é o voo que a gente entra? E na verdade não. Quando a gente foi lá em Alphaville para o culto que eu preguei, quando eu vi, estava começando o segundo culto, a igreja já estava começando aquele romper. O pastor André já estava lá uns 7, 8 meses, mais ou menos. A igreja tinha saído de 400 membros para, na época, quase 6 mil pessoas, em coisa de 5 meses, 6 meses. E aí quando eu subi no púlpito para pregar, que eu olhei a igreja escura, porque tinham muitos LEDs, era o auditório antigo. Quando eu subo, o meu espírito faz assim, tac. E algo dentro de mim falou: seja bem-vindo à sua nova estação. Eu preciso que você venha para cá, passar um tempo e ajude o meu servo aqui no mover que eu vou fazer aqui nesse lugar. E aí quando eu desci do púlpito, eu virei para Thaís e falei: Thaís, tem noção não, nós vamos vir morar em São Paulo. Aí ela virou para mim e falou assim: do nada. Eu falei: do nada. E ali a gente começou a orar. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu ainda enrolei Deus, com todo respeito, Senhor, perdão, mas eu ainda enrolei Deus 4 meses. Janeiro, fevereiro, março e abril. Eu ficava falando assim: não, vou fazer prova de Deus.
não, Deus vai ter que fazer isso. Até que em abril, eu estava tomando café. O pessoal já está aqui no ponto, né? Mas não tem problema não, eu gosto de vocês intercedendo aqui, tá certo? Pode ficar aí na paz. E aí o que acontece? Eu já estou encerrando, já estou acabando, sério. Só mais 2 minutos, 3, estourando 5, no máximo 10. E aí, não, estou encerrando mesmo, viu? Já estou acabando. Aí, resumindo, irmãos, sabe o que acontece? Até me esqueci. Eu fui tomar café com a Camila Vieira, esposa do Paulo, que são grandes amigos meus. E quando eu estava lá tomando café, a Camila vira para mim e fala: engraçado, meu filho, que eu não sou nem profeta não, mas eu estou olhando para você e Deus manda lhe dizer que você já está em desobediência, porque Deus já mandou você fazer uma coisa e você não está obedecendo. E Deus manda eu te perguntar uma coisa: você vai sair de Fortaleza andando ou empurrado? Quando ela fez assim com a mão, Deus me deu uma visão de uma cadeira de rodas. E olha que eu já estava há quase 1 ano tendo problemas de crise na lombar, de modo que eu tinha feito até cirurgia no hospital para poder infiltrar corticoide. E na hora que eu recebi essa palavra super simpática, essa ameaça profética, na mesma hora eu virei e falei: não, amém, eu vou me posicionar. Resumindo, eu e a Thaís oramos quando eu voltei para São Paulo. Eu falei para a Thaís o que Deus tinha dito. A gente orou, no final de semana Deus confirmou. No domingo a gente estava em São Paulo. Eu conversei com a Camila na quarta. No domingo a gente estava em São Paulo de novo. Eu fui pregar de novo em Alphaville. E lá eu conversei, eu, a Thaís e o pastor André, a pastora Kezinha. E ali o Espírito Santo testificou sobre a nossa mudança. Muita coisa aconteceu. O fato é que eu estou aqui para dizer que eu estou vivendo os 2 melhores anos da minha vida, mais frenéticos e poderosos ministeriais, porque eu disse sim a uma direção do Espírito Santo. E olha, irmão, que eu não estou aqui para dizer que Deus me jogaria no inferno se eu não tivesse obedecido, mas eu teria perdido uma oportunidade. Quem sabe eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse me movido. Então Deus te trouxe nesse culto para falar para você: é hora de se mover, é hora de tirar projetos da gaveta, é hora de voltar a profetizar, é hora de voltar a se posicionar. Quando Deus me manda pregar essa palavra, porque Deus quer repreender espírito maligno de vida insossa, de vida morna, de vida parada. Hoje Deus trouxe pessoas que vão voltar a sonhar depois desse culto, que vão voltar a crescer, que vão voltar a viver uma expansão de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque você não vai ser como Barzilai, você vai ser como Caleb. Barzilai, ele simplesmente deixou passar a maior oportunidade da vida dele. Ele deu lugar a algo chamado comodismo. Ele abre a sua boca e fala: deixa eu voltar para morrer no túmulo dos meus pais. Ei, eu não sei qual foi a história dos seus pais, mas eu vim aqui como profeta dizer para você que você vai viver uma história muito maior do que a história dos seus pais. Você não vai reproduzir a vida dos seus pais. Se na tua família tem divórcio, na sua casa não vai ter. Se na sua família você tem histórico de espíritos familiares, de pessoas que quebraram financeiramente, você não vai quebrar. Você não vai morrer no túmulo dos seus pais. Você vai atender o convite do rei. Eu não sei qual é a família que vem dos seus pais, mas eu sei a família abençoada que vai nascer de você. Os seus filhos, escute essa palavra, os seus filhos, levante as suas mãos, você que é pai, e você que não é pai ainda também, levante as suas mãos. Eu quero declarar que os seus filhos não vão lutar com gigantes que você vai derrotar em nome de Jesus. Os teus filhos, os teus filhos não vão lutar com gigantes que é você que vai vencer na autoridade do nome do Senhor Jesus. Fica de pé aí onde você está, fica de pé. Oh Espírito Santo de Deus, eu quero orar pela sua vida essa noite. E eu quero convidar você para orar junto comigo, porque sinceramente eu não sei qual é a área da sua vida que você está precisando atender a uma oportunidade de Deus.
Mas eu estou aqui para dizer para você, na autoridade do nome de Jesus e pela autoridade do poder do Espírito Santo, que você não vai ser um crente morno, um crente insosso. Você vai ser um crente valente. Você vai ser um homem e uma mulher de posicionamento. Eu declaro que você não vai desperdiçar nenhuma gota do sangue do Cordeiro que foi derramada na cruz pela sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus, sabe, eu quero orar por você, e não só orar de forma profética e de encorajamento, mas eu também quero orar uma oração de arrependimento para você que está aqui nesse lugar e quem sabe não tem valorizado as oportunidades que o Senhor tem te dado. Você que não tem valorizado as oportunidades que o Senhor tem te permitido. Estou aqui vendo uma grande amiga minha, a Tassinha, que está aqui de Manaus, pastora Tássia, que também me conheceu novinho lá em Manaus, e ela falou assim: amigo, eu estou morando em Miami, eu vou lá te ver hoje. E irmãos, é emocionante quando eu subo no púlpito e eu cruzo um olhar como de uma amiga, como o da Tássia também, que me viu pregando com 19 e 20 anos, e hoje veio aqui, ser como amiga, honrar e estar aqui. E eu me emociono, sabe por quê? Porque eu me lembro quem eu era quando eu tinha 20 anos de idade. Um menino cheio de promessas, que Deus falava tantas coisas que ia fazer na minha vida, e que eu olhava e falava: mas como Deus usava os profetas para mim. Para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo que prega também, e Deus olhava para mim e para o meu irmão gêmeo e falava assim: Deus manda falar que Deus vai levantar vocês dois, que a família de vocês vai se converter, que vocês vão viajar o mundo pregando. E eu olhava para o meu irmão no final dos cultos e falava assim: André, crê, mas não se empolga muito com essas profecias não, viu? E aí ele virava para mim e falava: sai da boca dele, Satanás. A gente sempre foi muito unido, como dá para perceber. Mas o que eu estou para dizer aqui para vocês é que, assim como Josué falou no capítulo 24 do livro dele, eu estou aqui hoje falando que nenhuma das boas palavras que o Senhor falou falhou. Tudo tem se cumprido. Tudo que Deus falava que Ele iria fazer na nossa vida, Ele tem cumprido. Aleluia. E por favor, não me tome como arrogante, como soberbo, mas eu gosto sempre de falar que tudo que eu tenho vivido eu não devo a homens. Não tem um pastor que pode abrir a boca e falar assim: foi o fulano que fez o Samuel. Hoje mesmo eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo, mas eu não idolatro estruturas, eu não idolatro pessoas. Por quê? Porque a gente só pode ser dependente de Deus, igreja. Sabe, tem pessoas que estão aqui hoje nesse auditório, que você fica pensando: se o fulano me ajudasse, se o ciganasse eu tivesse tanto investimento. Ei, você precisa de Deus na sua vida. Você precisa da mão de Deus na sua vida. Davi não foi chamado nem para o almoço que o novo rei seria levantado, mas a cadeira de rei era dele, a coroa era dele, e o Senhor mandou buscar. E hoje eu quero profetizar isso sobre a sua vida. E eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar. Feche os seus olhos, coloque a mão direita no seu coração. Feche os seus olhos, coloque a mão direita no seu coração. E eu quero te dar 2 minutos para você pedir perdão a Deus por toda e qualquer oportunidade que você tenha deixado passar na sua vida, por toda e qualquer palavra de autodepreciação, por toda ou qualquer palavra de autossabotamento que você tem falado sobre você, dizendo: eu sou velho, eu sou pobre, a minha família, o meu passado, o meu histórico, eu não mereço. Ei, não é sobre você, é o Rei quem está mandando te chamar essa noite. É o Rei quem está dizendo para você: tem um lugar para você no meu palácio, tem um lugar para você nos meus planos. Eu tenho uma promessa para você e para sua casa aqui nessa nação.
Eu declaro sobre a sua vida um tempo de graça, favor e oportunidade. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e ore ao Senhor aí no seu lugar. Feche os seus olhos. Esquece quem está do teu lado. Pede perdão e diga: Deus, abre as portas para a minha vida. Senhor, abre as portas para a minha casa, para a minha família. Senhor, me dá mais uma chance. Deus, acredita em mim mais uma vez, porque eu não vou deixar passar a oportunidade, e eu não vou perder as suas promessas. Feche os seus olhos e ora, e ora, e ora. Oh Espírito Santo, eu creio que essa noite é uma noite de oportunidade. Eu creio que essa noite é uma noite de movimentação profética. Eu creio que Tu és um Deus que vai trazer o cumprimento das Tuas promessas sobre a nossa vida, e nós não iremos desperdiçar. Que em nome de Jesus essa noite o Senhor possa se mover com graça, se mover com misericórdia e cumprir cada promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão direita no seu coração, e eu quero que você faça dessa canção a tua oração essa noite, e lembre de cada promessa que o Senhor tem feito e já fez de muitos anos atrás até hoje sobre a sua vida. Feche os seus olhos e faça dessa canção a sua oração em nome de Jesus.